Fala, meu povo, bem-vindo a mais um Linguiçando e hoje uma linguiça diferente para vocês, hein? Uma linguiça super econômica, para não dizer barata, para você fazer para o seu cunhado, para o seu sogro, para aquele seu amigo inconveniente, aquelas pessoas que sempre vêm e esperam que você faça tudo por ela, o sogrão ali, o cunhado, que já acha que é da família, sempre faz uma piadinha sem graça. Normalmente torce para um time que você não torce, entendeu? Dá opinião sobre tudo, não ajuda a assar, não ajuda a limpar. Enfim, uma linguiça que você pode fazer com custos bem baixos somente para agradar essas pessoas que às vezes não te agradam tanto. Vamos lá, a receita de hoje para vocês verem como eu vou fazer. Turma, a linguiça de hoje eu vou fazer um processo diferente, tá bom? Primeiramente, eu não comprei a carne em si, não vou cortar em pedaço, não vou moer. Eu já comprei a carne moída, já vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? A carne já moída do mercado. Normalmente eu coloco sal de cura, deixo um dia inteiro curando, a noite inteira e faço no dia seguinte. Hoje não vai ter sal de cura, tá? Hoje vai ser uma linguiça sem sal de cura que eu vou fazer hoje e vou assar hoje, ou seja, bem mais rápida de se fazer, além de ser mais barata. E o desafio aqui é pegar uma carne de baixa qualidade e fazer ficar uma delícia, tá? Então deixa eu mostrar para vocês as carnes e os ingredientes que eu vou usar nessa linguiça de hoje. Para carne de hoje, gente, olha aqui, ó. Eu tenho aqui um beef mince, quer dizer carne moída em inglês aqui na Austrália. 2 estrelas, pessoal, 2 estrelas. Para vocês terem uma ideia, a medida aqui que eles avaliam a carne moída é até 5 estrelas, tá? Eu comprei 2 estrelas. Vamos ver como é que está essa carne. Não faço a menor ideia que carne que é essa, tá? Uma carne surpresa. Vou tirar aqui. Olha aqui para vocês verem de perto. A carne é branca, ela tá até anêmica, coitada. Vai saber o que tem moído nisso aqui. Deve ser pescoço, enfim, sei lá o que é. Também tem outra aqui. Tem 1 quilo dessa carne anêmica aqui. Lembrando que a receita vai estar na descrição, tá? Vou colocar ela aqui. Então, 1 quilo de carne bovina anêmica. E tenho também aqui, ó, pork mince, que seria carne de porco moída, tá? Também não faço a menor ideia de onde que seja essa carne de porco aqui. Qual parte do suíno que é essa carne moída. Nós vamos jogar aqui dentro também. E agora vamos fazer o tempero. E hoje eu vou usar a tática do açougueiro, tá? É aquela tática que você pega uma carne de segunda ou uma carne que já tá ali para vencer e enche de tempero. Coloca bastante tempero porque o tempero vai mascarar bem, vai aumentar o sabor, vamos dizer assim, tá? Vamos lá para o nosso rub de hoje, então. Vou usar sal, açúcar mascavo, açúcar marrom. Vou usar também cebola em pó, alho em pó, pimenta do reino, páprica defumada, pimenta caiena. Tenho aqui semente de coentro em pó, cominho, manjerona para dar aquele frescor de ervas e orégano, tá? Como tem bastante tempero, como eu disse. Tem aqui também o leite em pó. Logicamente, não pode faltar o leite em pó para dar a liga na nossa linguiça. E agora vamos mexer bem. Vamos então fazer a massa da linguiça, tá, gente? Já estou aqui com a carne que estava ali reservando. Vou jogar o tempero por cima. Bastante tempero, se bobear, tem mais tempero do que carne aqui. Tenho aqui, pessoal, azeitona, tá? Azeitona triturada. Azeitona, aquelas azeitonas que vem recheada no mercado, sem caroço, tá? Ela é recheada com cenoura. Eu triturei essa azeitona para ficar em pedacinho. E tenho aqui o queijo também, queijo cheddar, tá? Mesmo sendo uma linguiça econômica, uma linguiça mais barata, vamos colocar esses ingredientes aí para realçar o sabor, melhorar. E por último, o componente líquido, que hoje é água gelada, tá? Joga por cima aqui da carne. Pessoal, relembrando que hoje eu não coloquei gordura extra nessa carne, porque eu acho que é desnecessário, já tem gordura suficiente aqui. Então vai ficar só assim. E agora mexe bem, tá? Mexe bem até ficar uma massa bem grudenta. E assim já está bom, pessoal. Olha só como ela ficou uma massa bem grudenta. Normalmente, como eu falo, é bem sticky, né? Bem grudenta. A massa, ela não sai da mão. A gordura já derreteu. E tá bom por hoje. Então agora eu vou deixar ela na geladeira reservando e começar a montar aqui o moedor de linguiça. Vamos lá. Vou colocar agora a tripa aqui no embutidor. Passo uma água aqui no caninho para a tripa entrar mais fácil. Essa tripa que está nessa água morna com bicarbonato de sódio já faz uns 1 hora mais ou menos. Tripa suína, tá, pessoal? 32 milímetros de diâmetro é a tripa que eu uso.
Pegar a massa aqui então e colocar no embutidor, a massa que estava na geladeira. Joga tudo aqui dentro. Essa massa, para te falar bem a verdade, ela tá com um cheiro bem gostoso, viu? A azeitona acrescentou um cheiro bem gostoso. Cheiro até de pizza, parece. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá começar a fazer os gominhos, então. Baixar a massa para ela sair. Aí, começou a sair. Dá um nozinho. 2 nós cegos. Volta para trás. Corta a pontinha. Agora a gente faz os gominhos. Segura com firmeza o cano. Faz do tamanho que te agrada, aí normalmente aí 13, 14, 15 centímetros. A hora que chegar ao tamanho que você goste, você dá uma apertadinha, uma beliscada e vira. E a próxima vira ao lado contrário. Sempre vai virando para um lado e o outro lado, e a próxima ao lado contrário, tá? Isso aí, gente, ó, tá pronto as linguicinhas aqui. Confesso que ficaram bem bonitas, tá? Eu tô com um palitinho de dente aqui, ó. Eu vou só fazer uns furinhos onde eu vejo que ficaram algumas bolhas de ar dentro da linguiça. Sempre fica um pouquinho. Bom, gente, hoje é o seguinte, ó. Normalmente eu faço as linguiças e esse é o momento que eu coloco na geladeira e deixo ela curar por 12 horas, no mínimo. Normalmente fica durante a noite toda, para no dia seguinte eu defumar. Porém, essa linguiça aqui não tem sal de cura, tá? Vai ser uma defumação rápida. E eu vou explicar para vocês o que seria essa defumação rápida, né? Normalmente eu faço o cold smoking. Cold smoking é quando eu defumo abaixo de 60 graus. Então, normalmente 50 graus. Tem vezes que eu defumo temperatura ambiente. Sem mesmo tá com a churrasqueira ligada, com a defumadora ligada, só fumaça mesmo. E é o seguinte, quando nós estamos trabalhando com carne moída, carne bovina, qualquer carne moída que você joga os temperos e tal e mexe, normalmente há uma contaminação por bactérias, bactérias boas, bactérias ruins, é uma coisa natural, não tem como evitar. E tem uma temperatura que é conhecida como danger zone, que é a temperatura a zona de perigo, que é entre 4 graus e 60 graus. Se a carne ficar exposta nessa temperatura entre 4 e 60 graus por mais de 2 horas, sem o sal de cura, essas bactérias podem crescer e você pode até ficar mal, infeccionar ou ficar doente. É uma temperatura perigosa para defumar a carne por um período de mais de 2 horas, se a temperatura for abaixo de 60 graus e essa carne não for curada, não tiver o sal de cura. O sal de cura previne que esse risco de bactérias de contaminação possa acontecer durante a defumação. Normalmente eu defumo por 4 horas, normalmente esse é o tempo de 3 a 4 horas. Como a exposição, essa zona de perigo é maior que 2 horas, então eu tenho que pôr o sal de cura, curar a noite inteira. Essa linguiça aqui eu vou defumar hoje a uma temperatura de 90 graus Celsius. Então é o seguinte, eu vou deixar ela secar aqui por 30 minutos. Vou ver se eu acho, vou bater no meu vizinho, ver se ele tem um ventilador. O ventilador ajuda a secar a linguiça, senão eu vou deixar aqui meia hora sem ventilador mesmo. Mas é importante que essa casca, que essa pele da linguiça aqui, ela seque, ela fica mais saborosa, ela fica uma aparência melhor, ela dá uma escurecida e impregna mais o sabor. Gente, deu mais ou menos aí 40 minutos, tá? Que eu deixei elas aqui na parte de fora de casa, que tá um sol, tá uma brisa aqui, então ajuda a secar mais rápido. 40 minutos secando. Agora eu vou cortar os gominhos aqui um por um para levar para a defumadora que já está acesa aqui do lado, tá? Vou mostrar para vocês uma de perto aí. Olha que bonitinha que está essa linguiça aqui. Coisinha mais lindinha. Mais uma de perto para que vocês vejam aí. Olha que belezinha. Esta linguicinha, coisa linda, hein? Já aqui na defumadora, já estou com o meu smoking tube, o tubo de fumaça ligado também, tá aceso, aliás. Vai ficar aqui defumando nessa fumaça do smoking tube e da própria churrasqueira. Olha só, as nossas linguicinhas já estão devidamente colocadas. Estou aqui com o smoking tube, tá? E a nossa, aqui a temperatura está no 95 graus, logicamente que está 130 agora, mas ela vai diminuir. A temperatura sobe bastante a hora que eu ligo a churrasqueira, tá? Mas ela vai diminuir agora. E essa temperatura vai diminuir para 90 graus, vai estabilizar em 95 graus, aliás, onde eu vou defumar em torno de 1h30, 2 horas. Eu tenho um termômetro que eu vou medir a temperatura dessa linguiça daqui 1 hora e pouco. Ela tem que estar numa temperatura acima de 60 graus, entre 65 e 70 graus, que é quando ela já está boa para tirar. Aí vai para água gelada, enfim. A gente continua daqui a pouco então. 1h30 defumando aqui, pessoal. Vamos ver como é que estão as nossas linguicinhas. Dá uma olhada.
Que coisa mais linda, hein? Olha já a cor que está as linguiças vermelhinhas. Vamos medir a temperatura aqui rapidinho para ver como é que está. Estou com o meu termômetro aqui, lembrando que eu quero uma temperatura acima de 60 graus, entre 60 e 70, 67, 68. É isso aí, gente. Assim mesmo que eu esperava, 1h30, está na temperatura que eu previa. Acima já está na temperatura segura, já passou daquela temperatura perigosa de infecção, de contaminação por bactéria. Vou fechar aqui. Então, gente, como ela já está na temperatura certa, agora eu vou colocar na água gelada. Para terminar, depois voltamos no defumador por uns 10 minutinhos só para aquecer. E aí a gente experimenta ver como ficou a linguiça econômica do cunhado. Tirei as linguiças da churrasqueira, tá? Da smoker. E agora, pessoal, vai direto para água bem gelada. Vou mostrar uma de pertinho aí para vocês verem. Olha que belezinha que está essa linguiça. Super vermelhinha. Mas ela tá bem quente e para não enrugar, para ela não ficar feia, para parar de perder líquidos, né? Cair bem a temperatura dela, vai direto para essa água aqui que tá bem gelada. A água estava no freezer, onde eu vou deixar por mais ou menos aí uns 15, 20 minutos, até que ela fique bem gelada mesmo. E aí eu enxugo e volto para smoker, volto para defumador mais uns 15 minutos, somente para aquecer, porque essas linguiças já estão prontas, tá? Enxugadinhas, lindinhas, bonitinhas. Olha só essa linguiça super gordinha, nice and plump, como eu falo. Gente, a primeira impressão que eu tenho dela é que está com cheiro de defumado bem mais leve do que as outras que eu faço normalmente, que eu faço um cold smoke, né? Defumação fria, fica muito mais tempo. Essa aqui ficou mais ou menos 1h30 somente defumando, porém está com cheiro de defumado, mas bem mais sutil, bem mais leve. Tá com uma cara boa e nem dá pra dizer, na verdade, que é uma linguiça de carne moída barata do mercado. Mas agora vou levar de volta para a defumadora. Aumentei a temperatura da defumadora para 150 graus para ficar quente, porque, gente, já tá assado, isso aqui tá pronto. É somente para reaquecer e para experimentar, para ver como ficou essa linguiça econômica pro cunhado, pro sogrão, pro amigo inconveniente, mas eu tenho certeza que mesmo assim vai ficar uma delícia. Pessoal, voltei aqui, estou com aqui 5 belos exemplares da nossa linguiça pro cunhado, da nossa linguiça econômica. Gente, não tem erro, fazer a linguiça do jeito certo pode ser a linguiça mais barata, a mais sem vergonha, que fica com uma cara linda de qualquer maneira. Dá uma olhada aqui, vou mostrar para vocês. Olha essa linguiça, gente do céu, que coisa linda que ela tá. Como eu falo, nice and plump, gordinha, estufadinha, um cheiro bem gostoso. Mas vamos ver como ela ficou por dentro, porque não adianta nada a aparência estar bonita se o gosto dela não ajudar, né? Vamos cortar. Vamos lá, gente. Vou cortar metade em moedinhas e a outra metade eu corto no meio. Olha só, dá uma olhada na suculência dessa linguiça, gente. De primeira vista aqui, né, primeira impressão, uma linguiça normal, né, não dá para saber que a carne é de segunda qualidade, mas olha, coisa linda, hein, essa moedinha. Vê por dentro dessa linguiça aqui como ela ficou. Olha aqui, gente, cremosidade, hein, coisa linda. Cheirinho tá bem gostoso também. Saúde, hein. Mais um. Vamos lá. Ficou boa, muito boa, aliás. Não dá assim para dizer, nossa, foi feito com uma carne anêmica de segunda. Logicamente que já comi mais saborosas, com certeza. Se você compra um brisket, uma carne mais de qualidade, dá para sentir o gosto de carne mais forte. Mas, gente, uma linguiça que dá para comer tranquilamente. Ela tá super snap quando você morde a casquinha dela. Tá crocantezinha, tá bem gostosinha, bem temperada. Como eu coloquei bastante tempero, não dá para diferenciar mais de um, mais de outro, mas a combinação de todos esses temperos ficou bem gostoso. O mais do que a gente sente o gosto mesmo, como vocês estão vendo aí, ó, é da azeitona como queijo. Até relembra um pouco, acho que eu falei isso já no começo desse vídeo, um gostinho de pizza, sabe? Um gostinho bem de queijo com azeitona e, enfim, diversificado. O gosto de defumado, como eu suspeitei, tá bem levinho. 1h30 só defumando, então ele tá bem no fundinho, um taque do gosto de defumado bem mais forte quando eu faço o cold smoke. Uma linguiça feita hoje, em um dia só, não foi feita em 2 dias. Uma linguiça rápida, com ingredientes super baratos, para você fazer pro seu cunhado, aquele mala. Menos o meu cunhado é legal, vai. O cara é faixa preta de jiu-jitsu e muay thai. Mas não é por isso que ele é legal normalmente. Ou pro seu sogrão, tá mais do que bom, entendeu? Tá ótimo, na verdade. Muito melhor que qualquer linguiça comercial que você compra aí, essas porcarias que vem de mercado. Beleza, gente? Aqui mais uma vez para vocês verem. Se vocês gostaram desse vídeo,
Como de costume, vou falar de boca cheia, hein? Já deixa o like aí, se inscreve, compartilha, comenta e nos vemos no próximo Linguiçando. Valeu!